Eu sou o Jailton, como o Wilton falou, fui convidado hoje para passar um pouco da experiência que a gente tem aí como eletricista, falando um pouco sobre mim. Trabalho um pouco na profissão aí há 36 anos, uma certa experiência, a gente não conhece tudo, mas procurou se aperfeiçoar, procurou aprender bastante. Sou formado em eletrotécnica, fiz eletrotécnica lá nos anos 80, né? Para não denunciar muito a idade, mas não tem como. O cabelo branco já denuncia. Então, fiz eletrotécnica em 80 na Escola Técnica Federal de São Paulo, hoje Instituto Federal, né? E de lá para cá vim aumentando o meu conhecimento. Trabalhei em várias empresas aí de vários tipos de atividades. Sou tecnólogo em gestão ambiental, também por conta já da necessidade das empresas. Eu acho que a gente tem que se adequar ao que as empresas pedem e, com isso, a gente só tem a ganhar, a crescer profissionalmente. Técnico em artes gráficas, também por conta de uma outra empresa que eu precisei. Eu precisei me formar em técnico de artes gráficas para poder atender o parque industrial no qual eles tinham. Me formei em auditoria interna de SGA, não está ali, mas também de SGI, que é um sistema de gestão integrada, onde a gente coloca qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. E, recentemente, me formei instalador de sistema fotovoltaico aí. Um pouco do meu histórico profissional. Lá nos anos de 82, aí eu entrei no Senai e comecei aquela carreira, né? Na verdade, meu pai queria que eu fosse trabalhar em banco. Eu falei, Deus me livre ficar atrás de uma bancada, de uma mesa o dia inteiro. Era mais da atividade. Então, procurei o Senai, fiz eletricista de manutenção, depois reparador de circuitos eletrônicos, CLP, controlador lógico programável, aí fiz outros. Operador de caldeira, o de artes gráficas também fiz no Senai. Ou seja, o Senai está embutido aí na minha vida desde sempre. Recentemente eu recebi uma pesquisa do Senai, por conta desse curso de instalador fotovoltaico, e a menina me pediu para mim pontuar em notas o quanto eu daria de nota para o Senai. Não tem como eu não dar 10. Eu falei para ela, eu sou suspeito, porque desde os 14 anos até hoje eu estou junto do Senai. Me formei e entrei na primeira empresa, como aprendiz de eletricista, trabalhei por 5 anos nessa empresa, como aprendiz, saí de lá como meio oficial, já com um convite para entrar numa nova empresa, lá nos anos de 87, já não mais meio oficial, já como eletricista de manutenção. Ou seja, eu já tinha a responsabilidade de tomar conta do parque industrial da qual a gente trabalhava. E essa empresa aí estava no ramo de elétrica também, que era uma empresa de condutores elétricos. A gente fazia só a parte de fios esmaltados. Saindo dessa empresa, em 96 eu entrei numa terceira empresa, de outro ramo de atividade, a ramo de embalagens. Foi quando eu me formei em artes gráficas e busquei outras atividades dentro da empresa aí. Vi que a necessidade não era só prestar serviço para eles como eletricista ou como técnico. Nessa empresa surgiu a oportunidade de uma promoção. Até então eu só era eletricista, fui buscar a formação no Instituto Federal de São Paulo, me formando em eletrotécnico. Fiquei até 2002, quando uma nova oportunidade surgiu, e eu entrei numa quarta empresa, agora do ramo metalúrgico, atendia até então as montadoras, né, e as empresas da linha branca, cortando aí Continental, Brastemp, e eu precisei me atualizar. Lá eu entrei como encarregado de manutenção. Ou seja, dá para perceber que a cada empresa que eu entrava, na minha maneira de ver, eu galgava um degrau. Hoje, como encarregado, a gente comandava aí em torno de 15, 16 funcionários, eletricistas, mecânicos e entre outros. Foi quando eu busquei a formação de auditor do
sistema de gestão ambiental. A empresa me convidou para participar da implantação da ISO 14000. Eu gostei muito da área de meio ambiente. Fui fazer uma faculdade, fiz faculdade de tecnologia em gestão ambiental. Formado, comecei a atuar dentro da empresa nessas áreas, não só como encarregado de manutenção, mas a gente sabe que a gente atribui a gente adquire várias atribuições dentro da empresa, como funcionário, às vezes não só eletricista, mas a gente também faz um pouco de relações sociais, atendimento a cliente, atendimento a fornecedores. Então, a gente está sempre atuando aí. O que é importante sempre é estar atualizado. Eu fui buscar. Virei agente multiplicador por conta disso. Tudo que eu aprendia na gestão ambiental, tudo que eu aprendia como auditor, eu tinha que passar isso para a empresa. Então, a necessidade de passar para os funcionários, a necessidade de se estabelecer como empresa, a gente tinha que aprender as normas, ISO 9000, ISO 14000, a 18000, que é normas de saúde e segurança, e a nossa específica do ramo de atividade lá, que era corte de chapas para atender as montadoras, a ISO 16949, que é uma 9000 muito melhorada, muito mais exigente por conta da segurança nos veículos. Em 2013, eu resolvi sair das empresas. Eu tinha bastante experiência, a gente pega muitas atividades e a saúde pediu para sair da empresa, mudar de ramo. Até então, eu buscava uma nova recolocação no mercado, porque o que todo mundo busca hoje é uma estabilidade financeira e uma estabilidade dentro do emprego. A gente sabe que é difícil estar estável, tem que mostrar qualidade, tem que mostrar conhecimento para estar estável. No viés disso, eu nunca gostei da estabilidade, ou seja, da pasmaceira. Ficar parado numa empresa por muito tempo me trazia medo de não aprender. Por isso que dá para ver que vários cursos eu fui atrás. Se aparecesse um curso lá de culinária, eu iria fazer, porque eu não gosto de estar parado. Então, eu saí da empresa e em 2014, de 2013 a 2014, eu fiquei esperando uma recolocação, mandando currículos, buscando empresas, fazendo entrevistas, mas até então nada deu certo. Por conta aí, a gente pode falar de destino ou escolhas que eu mesmo fiz. Resolvi abrir a J Santos. Então, hoje, todo mundo me conhece como J ou J Santos, que é um dos pontos essenciais aí para quando a gente vira eletricista autônomo. Ou seja, de 2014 para cá, trabalho como autônomo, atendendo diversos clientes. Já no ano seguinte, 2015, conheci o eletricista consciente. Nessa minha de não ficar parado, não poder atender, ou seja, eu não estou dentro da empresa, não tenho mais acesso a alguns conhecimentos que eu teria antes. Então, fui buscar conhecimento, né, na internet, tudo, e descobri o eletricista consciente. Tive o prazer de participar em 2015 como conhecedor. Eles têm um incentivo para os eletricistas, muito mais do que esse incentivo, para mim era o conhecimento, até então eu nem sabia, eu participava para conhecer. Tive a oportunidade, em 2016, de ser campeão do desafio do eletricista. Eles promovem aí, desafios pela internet, onde você vai responder questionários, vai responder a provas que te qualificam e te colocam dentro desse desafio e te promovem aí uma premiação no final do ano, né, onde os 5, vamos dizer, os 5 melhores do país são escolhidos e vai para um Senai lá em Indaiatuba, e a gente participa de uma prova prática, na qual a gente vai mostrar. Lógico, na internet a gente pode colocar que sabe tudo, responder tudo, mas na hora da prova prática lá, é onde você vai realmente provar que você conhece. Fui campeão em 2016, com muita felicidade, e repeti o feito em 2017. Tem muitos amigos aí que falam que não querem que eu participe mais, que eu tenho que virar café com leite agora, por conta disso. Mas o que eu falo para eles, não é só mérito meu. É lógico que eu fui campeão, por quê? Porque eu coloquei a meta, brinquei com o nosso amigo Edson Martinho, que é um dos idealistas do programa. Falei para ele, o ano que vem eu volto e o ano que vem eu levo o troféu de novo, né?
já provocando os amigos para a gente brincar. Pois bem, consegui. Não sei se esse ano vai ser possível, mas eu digo para vocês, estou nas paradas. Vamos lá concorrer. Os idealizadores do Eletricista Consciente. Hoje eu só tenho a agradecer a Abracopel, do Edson Martinho, que foi um dos idealizadores, o Instituto Procobre, que eu acho que é o principal idealizador e quem comanda, quem coordena todo o programa Eletricista Consciente, né? Agradeço o nosso amigo Antônio, que está aqui com a gente hoje, de lá do Instituto Procobre. Isso só tem que incentivar. Eu digo para vocês, aqueles que querem, participem, que tem muita informação, é pertinente, informação de qualidade. Foi por isso que eu fiquei, e eu busco sempre, todos os dias, eu busco alguma coisa no Eletricista Consciente, eu sempre reservo o final do dia para dar uma lidinha, ver se tem novidades. O programa é muito bom, então eu aconselho a vocês a participarem. Pois bem, esse é o Jailton que passou, profissional, como é que eu atuo e como eu decidi ser eletricista autônomo lá em 2014. Para isso, a gente precisa de alguns detalhes, a gente precisa conhecer alguma coisa, não dá para falar, eu sou eletricista, como eu falei para vocês, há 36 anos, até então eu era 31 anos, eu trabalhava com eletricidade. Sei tudo? Não. Ninguém nunca sabe tudo. Eu posso saber muita coisa nesses 30 anos de profissão, mas nunca sei tudo. Então, por isso, eu busco aprender. Mas, para virar eletricista autônomo, a gente sabe que o mercado não está fácil. Quem está empregado está com o risco de perder o seu emprego, você dorme e acorda com aquele pensamento, né? Depois que eu mudei de profissional empregado para autônomo, eu tive uma mudança de ideia. Quando a gente está dentro da empresa, a gente relaxa. A gente se sente seguro dentro da empresa, porque a gente sabe que a gente tem lá os benefícios, fundo de garantia, assistência médica, tudo, e a gente relaxa no atendimento com o patrão. Não puxando o saco para o patrão, lógico. Mas a gente relaxa nisso. E a gente deixa de fazer algumas atividades, a gente deixa de atender com qualidade. E quando você vira autônomo, não dá para você fazer isso. Não dá para mim ir no meu cliente e fazer meia boca. Então, eu me planejo. Primeira coisa que eu tenho que ter, formação profissional. Eu tenho que chegar no meu cliente e provar para ele que eu sou formado, que eu tenho uma formação profissional, que eu sou o expert, que eu conheço o que eu estou fazendo e o que eu vou apresentar para ele e o que eu vou vender para ele ali é de qualidade. Então, não dá para ser meia boca no que eu vou formar, do que eu vou atender lá fora. Planejamento. Buscar informação do mercado. Quem eu vou atender? Porque tem muita gente que fala, não, eu vou atender a linha residencial e só. Não vou atender indústria porque eu não tenho conhecimento para isso, ou porque eu não quero, eu não gosto, é muito perigoso, tem a tal da média e alta tensão aí que eu nunca trabalhei e não conheço. Pois bem, quando eu me planejei, por ter passado por empresas e por ter trabalhado já nesses níveis de tensão, média e alta tensão, eu atendi cabines de 13 mil e subestações de 88 mil, então eu tenho uma experiência em alta tensão e média tensão que me possibilita atender algumas empresas. Então, eu planejei, eu estudei qual foi a forma e qual o mercado que eu queria atender. Que região? Eu vou atender São Paulo inteiro? Até então, a gente está precisando ganhar o dinheiro, a gente precisa pôr o leitinho, né, das crianças em casa, atira para todo lado. Vou atender São Paulo. Não dá para atender São Paulo, ainda mais quando você começar a se firmar no mercado. Tem custos, tem tudo, você sabe de trânsito, você sabe das dificuldades de andar em São Paulo, atendimento, fornecedores, como a Etil, por exemplo, eu compro aqui na Etil, eu compro em outros fornecedores. Imagina eu estando lá na Zona Sul, tendo que voltar para cá para comprar material. Então, eu tenho que definir uma região que eu atenda com facilidade e com agilidade o meu cliente, porque o cliente quer isso. O método de cobrança. Nem sempre a gente tem com clareza como é que eu vou cobrar. Tem gente que cobra por ponto, né? Em se tratando de elétrica, cobra por ponto, tem gente que cobra por hora, tem gente que cobra por empreita.
varia muito. O que te melhor atende? Você precisa primeiro definir seus custos. Quanto é que você quer ganhar no mês? Quanto é que você vai gastar com seus custos no mês? E definir como você quer cobrar seu cliente. A partir daí, você cria, né, a sua empresa e sua marca. Você viu que eu virei a J. Santos? Você precisa aparecer para alguém, de alguma forma. E você tem que aparecer com qualidade. Você tem que chegar lá no cliente e mostrar qualidade. Formalização. Tá, eu quis atender o maior número de clientes possíveis, residenciais, industriais, comerciais, aquele que precisar da J. Santos hoje, o Jailton vai atender. Então, eu me formalizei. Formalizar não, mas é para a gente que é pequeno, que está começando, podemos ir lá no CAT, o Centro de Atendimento ao Trabalhador, e abrir uma empresa. Existe o MEI, todo mundo já deve conhecer, ou pelo menos já ouviu falar, no MEI, que é uma forma de você se cadastrar, se formalizar como profissional, como empresa, e ter algumas garantias que o governo te dá ainda, aposentadoria, assistência médica, embora a gente saiba da qualidade, mas você tem. Então, é só fazer o cadastro, a taxa é baixa, a vantagem é essa, os custos de impostos são baixos aí para o profissional, hoje está em torno de R$ 54,00, não passa disso. Então, fica fácil a formalização. E divulgar seu trabalho. Como é que você vai começar a divulgar seu trabalho? Ninguém te conhece, você está começando agora. Só você sabe que você é bom. Sua mãe sabe, mas mãe não conta, né? A minha, por exemplo, vai falar que eu sou o melhor sempre. E ainda mais agora com o eletricista consciente, se ela passar por 10 pessoas, para 11 ela vai falar isso. Divulgar. Primeiro vai começar com boca a boca. Você acha que o boca a boca que a gente vai fazer, que a gente vai ter para divulgar o nosso serviço, vai ser bom se você chegar e fizer um serviço meia boca no cliente? Né? Não dá. Então, para que essa divulgação seja boa, a gente vai começar com a apresentação. Eu vou chegar na casa do cliente de chinelo, bermuda, um alicate, uma chave de fenda e uma fita isolante no bolso. Já houve clientes meus que disseram que o eletricista chegou assim. Eu cheguei em casa de cliente que ela falou, eu já separei as ferramentas aqui, tem um alicate. Eu falei, mas para quê? Ela falou, não, porque um outro que veio pediu alicate, chave de fenda. Eu falei, não, só pode guardar a sua ferramenta. E isso é verdade, gente. São casos. Se a gente fosse contar os casos que a gente ouve, a gente ficava o dia inteiro aqui. Então, primeiro, eu não vou trabalhar a princípio no cliente, procurar me apresentar de forma limpa, no qual eu tenho um uniforme lá, uma camiseta da minha empresa, faz uma camiseta na qual mostro o nome da sua empresa, divulga o programa que você está trabalhando. Todo mundo me pergunta se o Eletricista Consciente é minha empresa. Eu falo, não, é o programa que eu participo e divulgo como é que funciona. Falo da Casa Segura, é onde eu começo a ganhar o cliente na apresentação. Ou seja, eu vou trabalhar, aí já entra outro uniforme, porque nem sempre eu vou chegar no cliente com um uniforme de trabalho. A gente sabe que a gente precisa aí de um uniforme específico para trabalhar, né? Então, a apresentação é importante. Ferramentas, como eu falei, tem eletricista, né, que a gente conhece aí, e a gente fala nos webinars do Eletricista Consciente, o Zé Faísca. O Zé Faísca, ele leva o alicate dele e a chave de fenda, que serve para tudo. Ela é chave de fenda, talhadeira, né, serve para tudo. Então, a gente tem que ter um jogo de ferramentas bom. A gente sabe que é caro ferramentas hoje, mas a gente consegue, aos poucos. Eu, por exemplo, eu vou usar meu exemplo, já que a gente está falando de mim. A cada serviço que eu faço, eu reservo uma porcentagem para investimento. Eu chamo isso de investimento. Então, eu vou reservando. Ou seja, um dia eu compro um alicate amperímetro de melhor qualidade, outro dia eu compro um multímetro de melhor qualidade, né, para cada serviço. O último, um alicate prensa terminal. É raro ter um desse, e está caro. Então, eu fui me reservando até que eu tive a oportunidade de comprar. E assim funciona. Para a gente que está começando, ir aos poucos, mas pensar primeiro na qualidade da ferramenta é importante. O comportamento. Quando a gente chega no nosso cliente, o comportamento que a gente deve ter é nunca chegar àquele de amizade primeiro. Primeiro que você não é amigo do cliente,
na primeira hora. Ele está com um problema na casa dele ou na empresa dele, ele quer resolver. Você chega lá como profissional, tratar profissionalmente com ele. Nada de patrão, chefe, amigo, aí camarada, o brother. Não existe isso. Primeiro, você é profissional. Você vai mostrar a cara da sua empresa e vai mostrar quem você é, de que forma você trabalha. Mostrou profissionalismo. Se vocês vão virar amigo depois, o que é muito importante, vai depender de como você atendeu ele, de como você trabalhou para ele. Agendamento. Eu não sou norte-americano, muito menos inglês, mas eu acho que eu tenho pontualidade britânica. Eu não gosto de chegar atrasado em momento algum. Para nada. Para nada. Até irrita. Na família, meu irmão, a família, tudo fala, pô, você é o primeiro a chegar e quase o último a sair. Porque eu gosto de pontualidade. E isso eu trago para o meu trabalho. Porque eu marquei com o cliente e eu tento me colocar no lugar dele. De repente deu um problema e ele só tem aquela hora para te atender. Porque ele vai trabalhar, porque ele vai para o médico, ele vai fazer uma série de coisas. Ele tem a vida dele. Então, eu costumo dizer sempre para quem trabalha comigo, os ajudantes, alguns alunos às vezes, pontualidade tem que ser respeitada. Porque assim como você tem seus compromissos, os seus clientes também têm os compromissos. Então, é importantíssimo esse compromisso, esse agendamento, esse comprometimento com ele. Não falhem. Tentem nunca falhar. E se vai acontecer alguma coisa, por conta, a gente sabe, do trânsito, das necessidades, ou então, de repente, você marcou 2 clientes no mesmo dia, calculando que desse problema, e a gente trabalha com eletricidade, sabe como é que é. Às vezes o defeito está na cara, e às vezes o defeito está escondido. Então, você não vai, vou parar o seu hoje porque eu tenho que atender outro. Não, você vai terminar o que você começou e ligar para o outro e falar, podemos remarcar ou posso atrasar um pouco? Sempre sendo sincero e aberto com o cliente, falar o que você precisa para ele. Nunca atrasar com o cara. O orçamento dele. Nunca chego passar o orçamento por telefone, preço, porque a gente nunca sabe o que vai fazer. A minha forma de cobrar, de trabalhar e passar orçamento é sempre fazer uma visita. Primeiro que a visita, eu já vou vender meu serviço ali. Na visita. Mostrando o que ele precisa fazer, nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. A gente que tem o conhecimento técnico vai olhar e vai adequar o que ele precisa às necessidades dele. Se ele só quer fazer aquilo, é só aquilo que você vai fazer. Mas você vai indicar, hoje, por uma questão de obrigação e de segurança, você vai indicar para o seu cliente as dificuldades, as necessidades que ele tem e que ele não está enxergando. Ele não é obrigado a fazer, mas você tem o respaldo de que você mostrou para ele que um risco ou um problema ele tem. E o que na minha opinião, o que isso vale? Quando você fala para ele que ele tem um problema e você coloca isso documentado, você também se isenta de qualquer problema que aconteceu na casa dele que não foi você que mexeu. Porque é o seguinte, você chama um eletricista em casa, ele mexe. Numa tomada no quarto, parou uma na cozinha, mas depois que o cara mexeu é que parou a da cozinha. Não é assim? Vai ser sempre assim. Então, quando você mostra o problema para ele, você se isenta da responsabilidade daquele problema. Isso, para mim, tudo, essa forma de trabalhar, chama-se ética. Ética é como você vai trabalhar com o cliente. É ser o mais honesto possível, é não querer prejudicá-lo. Eu sempre tiro, porque eu atendo do Morumbi aqui na Zona Norte, né? Na Brasilândia, já atendi. Então, a gente está reduzindo. O que eu cobro na Brasilândia é o que eu cobro no Morumbi, com as suas diferenças aí de custos. Não é porque eu estou entrando numa mansão que eu vou cobrar do cara o que ele tem capacidade de pagar. Não, eu vou cobrar o meu serviço. Né? Porque eu penso, ética e caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Ele não sabe quanto é que eu cobro aqui na Zona Norte. Mas o que eu cobro dele, ele vai saber. Não é porque ele tem muito que eu vou extorquir o cara. É justo. É assim que eu ganho meus clientes. Né? Então, ter ética profissional. Mais do que ética profissional, a gente tem que ter aí, habilidade técnica. Ou seja, aquele conhecimento que eu falei, que a gente traz desde o começo
do aprendizado, a gente traz para o nosso dia a dia. Habilidade em conhecer, ter domínio da área do que você está fazendo. Você pode não conhecer um equipamento específico. Você vai correr atrás, vai estudar, mas você tem que ter pelo menos a noção básica de como aquele aparelho funciona. Eu costumo dizer assim, me dá 10 minutos de papo com esse aparelho que eu já pelo menos já sei o que ele quer fazer. Né? A gente sabe disso. E a gente tem um grande aliado, coisa que nenhum cliente, ou a grande maioria, não faz, que é ler manual. Né? Ninguém lê manual. Então, a gente tem o nosso aliado ali. Habilidade em resolver problemas. Nem sempre o problema ele é padronizado. Então, a gente vai chegar, vai se deparar com um problema que não é sempre pelo padrão que se resulta o problema dele. Então, a gente vai ter que ter a habilidade de resolver o problema que ele tem de uma forma mais clara, mais rápida, mais eficiente. Lógico que, sempre lembrando aqui, ó, que a gente tem normas para isso. Não dá para fazer uma gambiarrinha. Não, liga só 2 fiozinhos. Né? Uma frase que eu sempre falo para o meu cliente quando eu acabo é: eu estou indo embora, vocês vão ficar aí. Se acontecer alguma coisa, no mínimo a uns quilômetros de vocês eu vou estar. Então eu tenho que ir, pôr minha cabeça no travesseiro, saber que vocês vão estar bem. Entendeu? Então não dá para fazer o ajuste técnico sem cumprir normas, sem deixar pelo menos a segurança garantida. Né? Vamos ver se... aqui. E todo mundo concorda que segurança é primordial, né? Falei do site Eletricista Consciente, e eu trouxe um texto, rapidinho, para falar de segurança. É de uma instrutora e psicóloga lá, a Maria Estrela Santa Maria, perdão. Ela colocou no site do Eletricista Consciente um texto que diz sobre segurança da seguinte forma: segurança, ingrediente indispensável para qualquer profissional. Imagine então você, eletricista, profissão tão importante e de risco. É bem provável que você já conheça os EPIs essenciais. Todo mundo aqui conhece, né? A sua segurança. Mas também é possível que você faça parte daquele grupo de pessoas que não dá para chamar de profissional, que se garantem pela experiência. Né? Ela segue escrevendo assim: estou falando daqueles os machões, batendo o peito e dizem: eu sei o que estou fazendo. Eu faço isso há tantos anos e nunca... Quando eu aprendi a trabalhar, não precisava dessas frescuras. Isso só serve para incomodar e dar trabalho. Não é confortável, nem prático. Bom, acho que não preciso continuar. Todos vocês, em algum momento, já ouviram uma dessas frases, ou quem sabe até já disseram. Para poder passar o ano inteiro divertindo-se junto com aqueles que você ama, é preciso adotar uma postura profissional segura. Isso eu deixo esse texto dessa professora para a gente refletir, porque é o que a gente ouve muito aí. Né? Você chega no lugar, o cara fala que tinha eletricista que colocava o dedo para saber se o fusível estava queimado. Então, segurança é primordial. E antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a elétrica tem seus riscos. E a gente tem os riscos aí, inerente todos os dias. Choques elétricos. Quem nunca? Queimaduras. Arcos elétricos. E muitas vezes a gente, por negligência, não presta atenção nisso. Acaba esquecendo que o simples fato de você abrir um quadro de distribuição, você está correndo um risco aí de um arco elétrico. Você não sabe o que está lá dentro. Teoricamente, deveria estar tudo ok, certo? Mas você nunca sabe. Fora os riscos adicionais. As quedas, trabalho em altura, todo mundo já ouviu falar em NR35. Umidade, muitas vezes a gente vai trabalhar, atender clientes aí, piscinas, saunas, chuveiro, banheiros, etc. Fauna e flora, abrir caixas de passagem em chácaras, sítios, você pode se deparar aí com a fauna local, aranha, escorpião e muitas coisas. Espaço confinado,
químicos, né? Todos esses riscos o eletricista está sujeito no seu dia a dia. A gente acaba esquecendo de algum deles. Por isso que é importante, no início do trabalho, a gente ter a famosa APR, né? Análise preliminar de risco aí. Você não precisa estar escrevendo isso. Eu, pelo menos, eu não levo um caderninho para estar escrevendo uma análise preliminar. Eu faço a análise visual. Primeiro, porque eu não quero negligenciar no que eu estou fazendo. A gente sabe que a negligência é inerente do ser humano. É a preguiça, é a pressa. Todos esses fatores vão influenciar aí em você negligenciar no seu trabalho. Então, não deixe. Então, como deixar a negligência de lado? A gente sabe que a gente tem uma regra para seguir. Basicamente, todas as orientações que a gente precisa estão lá na NR10. Todo mundo fez NR10 aqui, né? Então, e precisa fazer renovação, etc. O básico que a gente precisa está na NR10. Nada impede da gente aumentar o nosso nível de segurança. Então, se eu sei que o mínimo a NR10 já me diz, não custa eu dar uma lida, não custa eu fazer um curso para saber o que ela me indica. O objetivo dela é justamente esse: garantir segurança e saúde dos trabalhadores e daqueles que trabalham perto da NR10. É muito importante, a gente tem batido na tecla aí várias vezes de trabalhar. Só um caso rápido, eu normalmente tenho um ajudante fixo. Quando ele não pode me atender, eu tenho que arrumar outra pessoa. E eu convido alunos, às vezes, para trabalhar comigo. Uma forma dele aprender a profissão de trabalhar. Certa vez eu chamei um aluno para trabalhar e ele me chega de bermuda e chinelo. Imagina, eu estou lá, capacete, bota, toda a vestimenta, e olho para o cara, chega e eu falei: você está de férias ou você veio dizer que não pode me ajudar? Não, vim para te ajudar. Assim? Mas não vai entrar no meu cliente de jeito nenhum. E a gente, na época, estava atendendo um restaurante. Eu falei: não vai entrar, pode voltar. Ou seja, parte do serviço cancelado. Só vou fazer o que dá para fazer sozinho, porque não existe isso. Eu falei: e você fez NR10. Então, a tal da negligência. Ah, eu estou de férias, vou dar é só um bico que eu vou ajudar? Não, não é bico. Você vai para trabalhar. Em casa eu não trabalho de chinelo. Estou de chinelo, for fazer coisa, eu não trabalho, eu não consigo. E lá na NR10 a gente tem medidas de proteção coletiva, os EPCs, ou seja, a gente vai trabalhar no cliente. Falando do autônomo, a gente vai trabalhar no cliente, tem que ter EPC. Evitar que o cliente entre na área na qual a gente está trabalhando. Todo mundo já viu lá na NR10, área de risco, aquele famoso desenhozinho que tem lá da área de risco. Considera aquilo como área de risco, não deixa o cliente chegar perto, porque ele vai pôr o dedo. A curiosidade mata o gato. Então, ele vai colocar o dedo, não deixa. Então, medidas de proteção coletiva. Como você vai fazer para ele se afastar? Medidas de proteção individual. Aí é sua roupa, seu EPI, suas ferramentas, é a forma como você vai se proteger para trabalhar na casa do cliente. E procedimento de trabalho. Escrito ou não, crie um procedimento de trabalho seu. A forma como você vai atender esse cliente. Como você vai abrir um quadro, as coisas que você tem que fazer, crie seus procedimentos. E cumpram-os. Ou seja, trabalhar com eletricidade não tem que ser complicado, né? A pessoa só tem que ter conhecimento. O que a gente quer trazer do Zé Faísca para cá é que ele se formalize, que ele se profissionalize, que ele entenda que eletricidade não é brinquedo, né? Que quando ele fizer aqueles 2 fiozinhos que ele costuma dizer que ele vai emendar, que quando ele fizer isso, ele tem a certeza que aqueles 2 fiozinhos lá não vão derreter, não vão pegar fogo, não vão pôr em risco a pessoa que ele atendeu. É muito melhor a gente prevenir do que se sujeitar aos riscos. Podem custar a vida. Eu penso muito nisso. Trabalhando como autônomo, eu sempre penso. Quando eu estava dando aula de NR10, que eu peguei uma turma de técnicos de segurança do trabalho, lá no SENAC. Eu fiquei um período lá como instrutor convidado. Então, eu estava dando NR10. Eu sempre lembrava para eles o seguinte, falei: vocês têm que ir para casa inteiros.
Vocês saíram inteiros de casa. E quando vocês saem, tem gente esperando vocês voltar. Né? Quando eu era encarregado, eu falava para os funcionários. A gente tinha o tal do DDR, o Diálogo Diário, o DDS, Diálogo Diário de Segurança. E eu sempre pegava 2 funcionários, e certa vez eu peguei 2, prendi as mãos deles com fita, né? Pus fita isolante nas mãos dos 2, coloquei a caneta na mesa e pedi para eles assinar o nome. Falei, ó, os 2, pega a caneta e assina o nome. Algum deles conseguiu? Ninguém. Então eu falei, isso é para vocês lembrarem que vocês estão entrando com a ferramenta mais importante que vocês têm, as mãos. Perdeu as mãos dentro da empresa, dentro de um cliente, imaginem-se nas funções mais básicas suas. Né? Para todos nós aqui que sabemos, ir ao banheiro. Imaginem-se sem as mãos. Então, trabalhar autônomo é pensar na sua segurança, mais do que você está pensando já no benefício da sua família, é pensar em você antes de mais nada. Ok? Espero, pessoal, que a minha experiência tenha sido válida, tenha passado alguma coisa para vocês, que vocês tenham gostado. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.